Então, muito bem, esse vídeo aqui vai ajudar você a entender como você deve proceder com algumas operações envolvendo radicais. Então aqui nós temos um produto, nós temos uma soma e nós temos alguns exemplos envolvendo racionalização de denominador. Bom, como que a gente faz isso aqui? A gente vai começar pelo mais simples, que é o raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2. Por que ele é o mais simples? Porque a gente simplesmente pega o conteúdo deles e multiplica eles. 3 vezes 2, 6. Conserva a raiz, fica assim. Correto? Então esse é o mais simples. Quando você tem um produto de radicais, você multiplica o que está dentro e conserva o radical. Claro, isso se os radicais eles tiverem o mesmo índice. Certo? O segundo exemplo vai envolver uma soma de radicais. Aí você vai precisar trabalhar mais um pouco. Como é que você vai proceder nisso aqui? Nesse caso aqui você tem raiz de 12 mais raiz de 27. Nesse caso aqui você precisa fazer o quê? Você precisa ver os fatores primos de cada um desses elementos que estão, números que estão dentro dos radicais. Como você faz isso? Então, 12. Nesse caso aqui, o 12 dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, e dividido por 3 dá 1. Então você tem 2 ao quadrado vezes 3. E o 27 divide por 3 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então aqui você tem 3 ao cubo. Agora você substitui o 12 por 2 ao quadrado vezes 3 e substitui 27 por 3 ao cubo. Agora fica mais fácil. Tá vendo esse 2 ao quadrado aqui? Ele pode sair da raiz como 2, porque a raiz cancela ele. E o 3 continua dentro. Então fica 2 raiz de 3. Mas esse aqui é 3 vezes 3 ao quadrado. Raiz continua. Mesma coisa que aconteceu com 2, pode acontecer com 3 ao quadrado. Então ficaria 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Percebeu que dentro do radical os dois números são iguais? 3 e 3 aqui? Então você pode simplesmente fazer o quê? Colocar o 3 em evidência. O raiz de 3 sobrevive em evidência. E fica 2 mais 3. O resultado vai ficar 2 mais 3, 5, vezes raiz de 3. Então essa soma aqui equivale a esse número aqui. Correto? Lembrando que os índices dos radicais precisam ser iguais. Correto? Próximo já envolve uma racionalização de denominador, que é 1 sobre raiz de 2. Mas por que a gente faz isso? Porque quando você pega um número, uma raiz de um número que não é exata, dá um número irracional. Se você divide um número racional por um número irracional, o resultado ele não é preciso. Você não vai encontrar um resultado preciso. Então, quando você encontra algo assim, você vai fazer o quê? Como que você vai tirar essa raiz daqui de baixo? É muito simples. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Só que em vez de colocar só embaixo, eu coloco em cima. Por quê? O que eu faço o que acontece quando eu pego raiz de 2 e divido por 2? É igual a 1, certo? Então, eu simplesmente eu não coloquei ele aqui, ele já estava aqui, né? Eu simplesmente transformei esse 1 que estava aqui em raiz de 2 sobre 2.
O raiz de 2 multiplicando por raiz de 2 fica 2. Consegui cancelar essa raiz aqui embaixo e eu consegui meio que transferir para cima, né? Porque ficou 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então o 1 raiz de 2 que está aqui, ele é equivalente a raiz de 2 sobre 2. Só que de uma forma mais precisa. 1 sobre raiz de 2 não tem a mesma precisão do que raiz de 2 sobre 2. Então se torna mais fácil de você entender o valor desse número, o valor numérico desse número aqui, o valor desse número aqui, com essa nova representação dele. Uma outra forma de racionalização envolve também o que? É parecido com essa primeira, só que nesse caso aqui, nós temos uma raiz em cima, que é a raiz de 3, sobre a raiz de 2. Posso fazer a mesma coisa. Aqui embaixo não é raiz de 2, então o fator que eu vou multiplicar vai ser raiz de 2 sobre raiz de 2. O resultado vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 6. Ah, eu posso colocar raiz de 3 aqui? Posso fazer isso? Não, não pode. Porque aqui, ó, esse está dentro da raiz e esse não. Então, eu simplesmente paro aqui. O resultado é raiz de 6 sobre raiz de 2. Próximo número, próxima fração que a gente vai racionalizar é essa aqui. 1 mais raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 3. Parece muito difícil, mas ela é simples. É muito mais simples do que você imagina. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma propriedade dos produtos notáveis. Quando você tem o produto entre uma diferença e uma soma entre dois números, você tem a diferença dos quadrados. Isso aqui é muito interessante para nós, por quê? Porque aqui, ó, essa raiz de 3 aqui, a gente tem que dar um jeito de tirar daqui. E a gente pode fazer isso usando essa propriedade. Como que seria isso? O fator que eu vou colocar, que eu vou multiplicar essa fração aqui, vai ser o fator 1 mais raiz de 3. Essa soma aqui, tá vendo? Você percebeu que ela tem um sinal diferente? Então, nesse caso aqui eu vou usar o conjugado. 1 mais raiz de 3 é o conjugado de 1 menos raiz de 3. E eu chamo isso de conjugado por quê? Porque o produto disso vai ser um número a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Em cima, eu já vou ter um outro produto notável. E como é que vai ser isso? Vai ser 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3, mais raiz de 2 vezes raiz de 1, que dá raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 6. Nesse caso agora aqui, o que eu vou conseguir fazer? 1 raiz de 2, 1 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado vai dar 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Em cima, eu vou ter o número 1 mais raiz de 3 mais raiz de 2 mais raiz de 6. Nesse caso aqui eu também não tenho como fazer
o que eu fiz lá em cima com a soma entre raiz de 12 mais raiz de 27, porque 3 é um número primo, 2 é um número primo, e 6 é 3 vezes 2. Não tem como tirar um número de dentro das raízes. Então, o resultado final é que 1 mais raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 3 é igual a 1 mais raiz de 3 mais raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 2 e na frente aqui 1 menos. Eu posso também fazer o quê? Esse menos que está aqui, eu simplesmente faço o quê? Multiplico todos eles por menos. Então vai ficar menos 1 menos raiz de 3 menos raiz de 2 menos raiz de 6 dividido por 2. Que dá esse resultado, que é equivalente a esse número aqui. A fração 1 mais raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 3. Então até aqui nós já fizemos algumas racionalizações, mas envolvendo raiz quadrada. Mas como eu faria uma racionalização envolvendo raízes diferentes de 2? Como raiz cúbica, raiz a quinta, como eu faria isso? Nesses dois casos aqui não é também uma coisa muito difícil. Uma estratégia a se fazer seria você completar para que eu consiga multiplicar o fator que complete esse 3 aqui. Por exemplo, se eu tenho raiz cúbica, como nesse caso aqui, raiz cúbica de 4, qual é o número que eu tenho que multiplicar ele para tirar essa raiz aqui? Eu tenho que multiplicar ele por raiz de 3, raiz cúbica de 4, elevado ao quadrado. Mas por que elevado ao quadrado? Porque aqui, ó, esse número aqui, esse raiz cúbica de 4, vai multiplicar esse outro número aqui ao quadrado, fazendo com que ele seja elevado mais um número. Ou seja, aqui é meio que elevado a 1. Aqui é elevado a 1 e aqui é elevado a 2. Como as bases são iguais, então eu posso fazer a soma dos expoentes, que vai ser 3 raiz de 4 elevado a 1 mais 2, que dá 3. Correto? É o que vai acontecer nessa primeira aqui. Então eu vou multiplicar pelo qual número que eu multiplico ele? O 2 sobre raiz cúbica de 4, eu multiplico por raiz cúbica de 4 ao quadrado. E em cima também. Eu multiplico o 2 aqui em cima pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. É o mesmo número que está em cima, é o mesmo número que está embaixo. Esse por esse dá 1. Então você não vai... O valor que está aqui vai aparecer numa representação diferente, como a gente fez anteriormente. Mas simplesmente vou sumir com esse radical aqui. Então, raiz cúbica de 4 ao cubo, corta aqui, e aqui vai continuar o quê? 2 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado. 2 vezes a raiz cúbica de 4 ao quadrado, não vamos mexer em cima ainda, dividido por 4. Consigo fazer isso aqui, ó. 2 dividido por 4 dá 1 em cima. Então continua a raiz cúbica de 4
ao quadrado e embaixo o 2. Posso fazer mais alguma coisa aqui? Bom, até posso, mas não vai ser tão vantajoso. Então, quando eu tenho a raiz 2 dividido pela raiz cúbica de 4, eu posso representar ele pelo número raiz cúbica de 4 ao quadrado dividido por 2. Parecido com o que a gente pode fazer com esse outro número aqui. Então eu tenho 3 dividido pela raiz a quinta de 5, eu multiplico pelo fator que completa esse aqui. Então seria raiz a quinta de 5 elevado à quarta. Porque esse aqui está elevado a 1. Então 1 mais 4 com as duas bases iguais. Eu tenho o cancelamento dessa raiz à quinta. Só que em cima eu também tenho que fazer isso. Não posso esquecer de colocar o mesmo fator em cima. Vai ficar 3 vezes raiz a quinta de 5 elevado à quarta dividido por 5. Então, esse aqui é o valor final que eu encontro, com o denominador racionalizado. Muito bem? Espero que tenha gostado e no próximo vídeo a gente vai aprender mais um pouco sobre matemática. Legal?